Tá no ar um dos momentos mais importantes do ano para o torcedor vascaíno? A tão aguardada reforma de São Januário finalmente vai sair do papel. Sim, meu amigo. Dessa vez não é promessa, não é especulação, é anúncio oficial. O Vasco da Gama confirmou a criação da SPE, a Sociedade de Propósito Específico, que marca um passo decisivo no projeto de modernização do Caldeirão. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o clube agora tem uma estrutura jurídica pronta para receber os investimentos que vão bancar essa reforma histórica. A ideia é clara: todo o dinheiro arrecadado com a venda do potencial construtivo do estádio será usado exclusivamente para transformar São Januário. É o Vasco dando um passo gigante em direção ao futuro, mantendo a alma da sua casa, mas com um corpo novo, moderno, digno de um gigante do futebol brasileiro. E se engana quem pensa que isso é só papelada. Já tem movimentação nos bastidores, com o clube correndo para abrir a conta garantia da SPE e entregar à prefeitura os documentos finais necessários para autorizar o uso desse potencial construtivo. E tem mais! 2 opções de compra já estão assinadas e, segundo informações de bastidores, os valores negociados superam os 500 milhões de reais. Um número que ultrapassa até mesmo as expectativas iniciais da diretoria comandada por Pedrinho. O otimismo é real. O Vasco hoje conta com a parceria do Banco Genial na organização de toda essa operação e acredita que, com esses últimos passos burocráticos concluídos, a obra já pode começar ainda neste ano. A previsão inicial era que a reforma se iniciasse no fim do ano passado, mas agora o cenário está muito mais favorável. E a expectativa é que no fim deste ano as máquinas finalmente comecem a trabalhar no solo sagrado de São Januário. É aquele sentimento agridoce para o torcedor. Dói saber que o estádio como a gente conhece vai mudar, mas ao mesmo tempo é uma alegria imensa ver que o Vasco caminha para ter um estádio à altura da sua grandeza. E já que o tempo está contado, o torcedor tem que aproveitar ao máximo os últimos momentos do velho São Januário. Inclusive, já tem jogo marcado para lá no fim do mês. No dia 27 de agosto, uma quarta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco vai receber o Botafogo em casa pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida confirmado, com transmissão da Globo e, claro, com o Caldeirão lotado. A volta será no dia 11 de setembro, no estádio Newton Santos. E só para refrescar a memória, a última vez que os dois se enfrentaram nessa fase da competição foi em 2020, com vantagem para o Botafogo. Agora, a história pode e deve ser diferente. Enquanto a reforma toma corpo fora de campo, dentro dele, o Vasco segue se mexendo no mercado. Thiago Mendes já é realidade, já treina com o grupo e Andrés Gomes e Carlos Cuesta estão prestes a desembarcar no Rio de Janeiro. Mas tem muito mais vindo aí. O clube já prepara o 4º reforço da janela e, segundo informações, esse nome é tratado como surpresa direta do diretor executivo Admar Lopes. E se tem uma coisa que o Admar gosta de fazer é trabalhar em silêncio e surpreender. Ao mesmo tempo que reforça, o clube precisa abrir espaço, e isso passa diretamente pela barca de saídas que está se organizando. 2 nomes que vêm sendo bastante falados são os volantes Juan Forza e Matheus Carvalho. E convenhamos, com 8 volantes no elenco, não dá para segurar todo mundo. Tem Hugo Moura, TT, Paulinho, Jair, Thiago Mendes, Cambarros, além dos já citados Forza e Carvalho. É gente demais para uma função só. E não é só uma questão de espaço, mas também de necessidade financeira e estratégia de elenco. Matheus Carvalho, por exemplo, está na mira do futebol israelense. O nome do momento? Maccabi Haifa, um dos clubes mais ricos do país. A proposta que está sendo preparada gira em torno de 2 milhões de euros, o que dá mais de 12 milhões de reais. Um ótimo negócio para um jogador que chegou do Náutico por um valor bem mais baixo e que ainda tem potencial de revenda. Já Juan Forza, que teve um investimento pesado por parte do Vasco, mais de 25 milhões de reais pagos ao Newell's Old Boys, hoje não consegue sequer entrar em campo. A situação dele é mais delicada, mas o clube já deixou claro, está disposto a negociar. A prioridade é encontrar um destino onde ele possa jogar e o Vasco, ao menos, recuperar parte do valor investido. E aí entra um ponto-chave.
Todas essas possíveis vendas têm uma função estratégica: segurar o Ryan. O jovem atacante, joia da base vascaína, está na mira do mundo todo. Literalmente, Europa, Ásia, América do Norte, até Oceania. Onde tiver bola rolando, tem clube interessado no garoto. Recentemente, surgiram rumores de que o Al Ahly, da Arábia Saudita, estaria preparando uma proposta na casa dos 30 milhões de euros, quase 190 milhões de reais. É uma quantia que faz qualquer diretoria balançar. Mas, por enquanto, ainda não há nada oficial. Nenhuma proposta formal chegou até o jogador ou ao clube. Mesmo assim, a diretoria sabe que precisa se preparar. Porque uma proposta desse tamanho não se ignora facilmente. Mas o desejo do Ryan e das pessoas que cuidam da carreira dele é claro, o foco é a Europa. Eles não querem que o jogador vá se esconder no futebol árabe nesse momento da carreira. E vamos ser sinceros, com 19 anos e o talento que ele tem, o lugar dele é em uma grande liga europeia, como a Premier League, La Liga ou Ligue 1. Um futebol competitivo, onde ele possa se desenvolver e se valorizar ainda mais. A prioridade do Vasco hoje é segurar o garoto até o fim do ano. Mas para isso, o clube precisa fazer caixa. E é aí que entram as possíveis vendas de jogadores como João Victor, que já está a caminho da saída, Matheus Carvalho, Juan Forza e até outros nomes. Se o clube conseguir arrecadar 60 ou 70 milhões com essas negociações, já reduz bastante a urgência de vender o Ryan imediatamente. É uma questão de estratégia financeira e esportiva, porque manter o camisa 17 por mais, alguns meses pode significar não só um reforço técnico dentro de campo, mas também uma valorização ainda maior em caso de uma venda futura para a Europa. Enquanto isso, o departamento de futebol segue buscando reforços pontuais. E um nome que apareceu de forma surpreendente foi o do volante Jean Onana, camaronês, 1,89 m, 25 anos de idade e com passagem pela seleção de Camarões. Ele pertence ao Besiktas, da Turquia, mas já rodou por clubes importantes como o Olympique de Marseille e o Genoa, da Itália. Inclusive, foi no Genoa que ele terminou a última temporada, com 9 partidas e uma boa sequência como titular. O mais curioso é que o nome dele não foi especulado em lugar nenhum antes. Foi uma cartada silenciosa do Admar Lopes, que conhece o jogador desde a época em que trabalhou no Lille, da França, onde levou o Onana vindo do futebol português. Agora, a ideia é repatriar o volante por empréstimo de 1 ano, com o Vasco arcando apenas com os salários. Um jogador forte, marcador, que pode atuar como primeiro ou segundo volante com intensidade e força física, características que, convenhamos, têm feito falta nesse meio-campo cruz-maltino. Esse tipo de reforço mostra que o clube está atento ao mercado e buscando soluções criativas. É a famosa oportunidade de mercado, que pode agregar muito ao elenco sem comprometer o orçamento. Ainda mais num cenário onde cada real conta, onde cada movimentação pode influenciar diretamente no futuro do Ryan e do próprio projeto esportivo para o restante da temporada. E enquanto o torcedor ainda assimila a novidade sobre a possível chegada de Jean Onana, o que se percebe nos bastidores é um Vasco cada vez mais atento às oportunidades certas no mercado, sem pressa, mas também sem perder tempo. A movimentação para reforçar o elenco não para. E o trabalho silencioso do diretor executivo Admar Lopes continua sendo um dos pilares dessa janela. Onana é o típico nome que chega fora do radar, mas com potencial para entregar intensidade, força e pegada no meio-campo, justamente o que falta em muitos momentos no time atual. E quando um clube como o Vasco mira esse tipo de atleta, é porque entende que precisa subir o sarrafo, competir mais forte, ganhar corpo físico e presença em campo, principalmente pensando na sequência decisiva da temporada. Só que esse movimento de entrada precisa obrigatoriamente ser acompanhado por saídas. Não só por uma questão de espaço no elenco, mas principalmente por equilíbrio financeiro. O orçamento não é infinito e para manter Ryan até o fim do ano, como deseja a diretoria e também o próprio Fernando Diniz, é preciso abrir mão de outros ativos. É por isso que a saída de João Victor já se concretizou.
A venda do zagueiro garante uma entrada significativa nos cofres, estimada em 30 milhões de reais. E esse dinheiro, além de aliviar a pressão por novas vendas, pode servir também para fechar com nomes estratégicos sem depender de loucuras financeiras. O mesmo vale para Matheus Carvalho, que está com negociação avançada para o futebol de Israel. A proposta gira em torno de 2 milhões de euros, o que equivale a mais de 12 milhões de reais. Para um jogador jovem com potencial de revenda, mas que hoje não tem espaço no elenco, é um negócio considerado positivo por todos no clube. E ao que tudo indica, essa venda deve acontecer nos próximos dias. O Vasco, inclusive, planeja manter um percentual do atleta pensando em lucros futuros, o que é uma postura inteligente dentro desse novo modelo de gestão mais responsável e sustentável. Do outro lado, o caso de Juan Forza é mais delicado. O Vasco investiu pesado no argentino, apostando que ele seria uma peça importante no meio-campo, mas o jogador simplesmente não conseguiu engrenar. Praticamente não entra em campo e, segundo pessoas próximas, ele também está frustrado com a falta de oportunidades. O clube já deixou claro ao seu staff que o meia é negociável e a missão agora é encontrar um destino que seja bom para ambas as partes. A ideia é recuperar pelo menos parte dos 25 milhões de reais investidos e abrir caminho para outros nomes no setor. Essa movimentação nos bastidores é crucial porque há uma pressão silenciosa que paira sobre o clube. Segurar o Ryan. A diretoria sabe que em algum momento uma proposta oficial de peso vai chegar. O interesse do mundo árabe é real. O futebol da Arábia Saudita, em especial, está monitorando a situação e pode sim formalizar uma oferta na casa dos 30 milhões de euros, o que daria quase 190 milhões de reais. Um valor gigantesco que mexe com qualquer clube da América do Sul. Mas até agora, o que existe é apenas sondagem, nenhuma proposta concreta foi apresentada, nem ao clube, nem ao staff do jogador. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que Ryan e seu entorno têm um plano muito bem traçado para a carreira. O objetivo do garoto é claro, ir para a Europa. O mundo árabe, por mais tentador que seja do ponto de vista financeiro, não está nos planos nesse momento. E esse posicionamento é fundamental para o Vasco, porque dá margem para o clube resistir um pouco mais, ao menos até o fim da temporada. O desejo de todos é que ele termine o ano no time, ajudando dentro de campo e, quem sabe, se despedindo com um título ou com uma grande campanha. Mas para esse desejo virar realidade, o clube precisa garantir liquidez. Se as vendas de João Vitor, Matheus Carvalho e Juan Forza se concretizarem, isso pode representar uma entrada de mais de 60 milhões de reais nos cofres cruz-maltinos. Um alívio importante que dá mais autonomia à diretoria na hora de recusar uma oferta pelo camisa 17. Porque vamos ser honestos, por menos de 200 milhões de reais, hoje é difícil imaginar que vale a pena abrir mão de um jogador tão promissor, com tanta margem de valorização. E tem mais, manter Ryan até o fim do ano pode colocar o Vasco em uma posição de força na próxima janela, onde clubes da Premier League, La Liga e Ligue 1 voltam a investir com mais peso, especialmente se o garoto continuar crescendo e empilhando bons jogos. Vender no calor da necessidade é perigoso, ainda mais quando o atleta tem potencial de elite. A torcida entende isso. E o próprio Fernando Diniz, que conhece como poucos o processo de maturação de jovens talentos, já deixou claro internamente que conta com o atacante como peça-chave para a sequência do trabalho. Ao mesmo tempo em que cuida de vendas e reforços, o clube também está atento ao calendário. O duelo contra o Botafogo, no próximo dia 27, é mais do que um clássico. É um jogo que pode marcar a última grande noite de São Januário antes das obras começarem. A CBF, em conjunto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, já autorizou a realização do jogo no estádio. E a atmosfera promete ser de arrepiar. É Copa do Brasil, mata-mata, jogo de ida em casa, contra um rival tradicional. É o tipo de confronto que entra para a história, ainda mais considerando todo o contexto de despedida do atual São Januário. Em 2020, os dois clubes também se enfrentaram nessa fase da competição, com o Botafogo levando a melhor.
Mas o momento agora é outro. O Vasco chega com um time mais encorpado, um elenco que, embora ainda tenha lacunas, vem mostrando evolução. A torcida, como sempre, vai empurrar do início ao fim. E mais do que nunca, o São Januário precisa virar o velho caldeirão que sempre foi. Porque essa Copa do Brasil pode significar não só um título, mas também um passaporte direto para a Libertadores do ano que vem. Algo que transformaria completamente o planejamento esportivo e financeiro do clube. Do lado de fora, as conversas continuam. O Vasco quer mais, sabe que precisa de reforços pontuais e está de olho em oportunidades dentro do limite orçamentário? Onana é uma peça que encaixa nesse perfil? Um jogador de pegada, jovem, com currículo internacional e que pode ser contratado por empréstimo sem custo de aquisição. Se a negociação avançar, ele viria nos mesmos moldes das passagens por Genoa e Olympique de Marseille. Contrato de 1 ano, com o clube arcando apenas com os salários. E o histórico dele é interessante. Formado no futebol africano, se destacou no Leixões de Portugal e foi levado ao Lille pelo próprio Admar Lopes, que hoje lidera o departamento de futebol vascaíno. Isso mostra que o interesse não é aleatório, há conhecimento, há convicção, há uma relação de confiança com o jogador. E quando isso acontece, as chances de acerto aumentam. Ainda mais com um jogador que, apesar de não ter se firmado no Besiktas, mostrou bons momentos em ligas competitivas como a francesa e a italiana. Se vier, será mais um passo importante no processo de reformulação do elenco, que hoje busca mais consistência no setor de meio-campo. Com Hugo Moura e TT bem estabelecidos, a chegada de Thiago Mendes e a possível vinda de Onana transformam o setor em um dos mais encorpados do time. Mas é preciso liberar espaço e por isso a movimentação de saídas segue acelerada. Planejamento é claro, liberar quem não está sendo utilizado, vender quem tem mercado e garantir uma base sólida para o técnico trabalhar com mais opções e menos sobrecarga. Enquanto isso, o torcedor vai se acostumando com a ideia de que esse é um ano de virada. Dentro e fora de campo, o Vasco está se organizando, estruturando processos, profissionalizando sua gestão. A SPE, criada para viabilizar a reforma do estádio, é um símbolo disso. Um movimento que mostra maturidade e visão de longo prazo. O torcedor pode sim se orgulhar. São poucos os clubes que têm coragem de encarar um processo de modernização desse porte sem comprometer a identidade e a história. A ideia é manter São Januário como casa, mas com cara nova, moderna, eficiente, confortável. Uma arena que respeite o passado, mas que abrace o futuro. E tudo isso está mais perto do que nunca. A criação da SPE significa que a burocracia está sendo vencida. O clube já pode começar a receber o dinheiro dos investidores. A conta garantia está em vias de ser aberta. A liberação do potencial construtivo pela prefeitura está no horizonte. São os últimos passos antes do início das obras. E não se trata só de cimento, aço e arquibancada. A reforma de São Januário representa uma mudança de mentalidade? Um Vasco que entende seu tamanho, que investe com responsabilidade, que prepara sua base, que cuida do presente e projeta o futuro? É o Vasco que se mexe, que respira, que volta a crescer. E o torcedor que tanto sofreu nos últimos anos começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Um clube mais forte, mais estruturado, mais respeitado. Essa é a nova cara do Vasco. Um clube que olha para o mercado com inteligência, que não se desespera com assédio europeu, que sabe negociar, que busca reforços pontuais e que está prestes a entregar ao seu torcedor um estádio completamente renovado. O caldeirão vai mudar. Mas o calor, a paixão e a alma vascaína vão continuar ali. Porque São Januário é mais do que concreto. É história, é resistência, é a casa de um povo. E esse povo, mais do que nunca, está pronto para escrever o próximo capítulo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Rumores e burburinhos tomam conta da colina histórica nesta terça-feira, com a possível chegada de Richarlison ao Vasco, que teria sido visto realizando exames médicos no clube. Fontes não oficiais apontam que o atacante, conhecido por seu
faro de gol e presença constante na área adversária, estaria disposto a encarar o desafio de vestir a camisa Cruz Maltina, algo que vem incendiando as redes sociais e os bastidores do futebol carioca. A expectativa de torcedores e comentaristas é enorme, com comentários sobre o impacto imediato que um jogador do calibre de Richarlison poderia trazer para o time, principalmente em um momento em que o Vasco busca recuperar prestígio e competitividade em campeonatos nacionais. Alguns setores da imprensa especulam que a negociação envolve detalhes complexos que passam por salários, tempo de contrato e cláusulas de performance, mas que a diretoria do clube parece bastante empenhada em viabilizar a contratação, mesmo que haja obstáculos financeiros e burocráticos que precisem ser superados nos próximos dias. Em termos técnicos, a chegada de Richarlison poderia modificar o esquema tático da equipe, com treinadores avaliando como aproveitar sua velocidade, posicionamento e capacidade de finalização para criar mais chances de gol e alterar a dinâmica ofensiva do time. Nos bastidores, a movimentação de Richarlison no Vasco é interpretada como um sinal de ambição do clube em não apenas reforçar o elenco, mas também em enviar uma mensagem clara aos rivais sobre suas intenções de voltar a disputar com força pela liderança das competições em que estiver envolvido. Analistas apontam que o atacante com passagens de destaque no futebol europeu e na seleção brasileira traria experiência e competitividade, além de atrair mídia e patrocínios, fatores que se mostram estratégicos em uma temporada que promete ser intensa. Torcedores, em especial, já começaram a lotar fóruns e redes sociais com comentários otimistas, imaginando como seriam gols decisivos de Richarlison em clássicos contra Flamengo e Fluminense, o que aumenta ainda mais a expectativa e o burburinho em torno da contratação. Fontes não confirmadas sugerem que a diretoria do Vasco estaria disposta a abrir mão de parte de orçamento para garantir a presença de um jogador de elite no elenco, demonstrando o desejo de quebrar padrões de contratações apenas regionais e mirar talentos reconhecidos internacionalmente. A chegada de Richarlison poderia ainda inspirar jovens do clube, funcionando como um exemplo de profissionalismo, dedicação e visão de jogo, aspectos que contribuem para elevar a moral do grupo e a expectativa de desempenho coletivo. No que tange à parte esportiva, técnicos e analistas discutem como Richarlison poderia impactar o estilo de jogo do Vasco. A suposta contratação abre possibilidades para diferentes formações táticas, desde a utilização de um ataque mais direto, explorando a velocidade e infiltração do atacante, até esquemas que favoreçam combinações rápidas com pontas e meias ofensivos, aumentando a probabilidade de finalizações efetivas dentro da área. Especialistas sugerem que, caso a negociação se concretize, o técnico precisaria ajustar estratégias defensivas para equilibrar a equipe, mas que a presença de um atacante de referência como Richarlison poderia ser determinante para virar partidas e decidir jogos apertados. Alguns rumores indicam que outros clubes estariam atentos à movimentação do Vasco, tentando interferir na negociação ou monitorando oportunidades para futuras transferências, o que adiciona um clima de suspense e expectativa, típico de grandes especulações no futebol brasileiro. Além disso, a possível chegada do atacante poderia gerar um efeito cascata dentro do elenco, motivando jogadores a elevar o nível de desempenho em busca de manter ou conquistar posições no time titular, aumentando a competitividade interna de forma saudável. A repercussão midiática da suposta chegada de Richarlison ao Vasco já ultrapassa fronteiras, com sites internacionais comentando sobre a movimentação no mercado brasileiro e a chance de um jogador com passagens de destaque na Premier League se transferir para o Campeonato Brasileiro. Essa visibilidade adicional alimenta a ideia de que o clube pretende retomar protagonismo e reforçar sua marca global, aproveitando o nome e a popularidade do atacante para atrair novos patrocinadores e consolidar a imagem de competitividade. Dentro do contexto esportivo, a pressão aumenta sobre os dirigentes que precisam transformar rumores em realidade, garantindo que toda a logística de contrato, exames médicos e regulamentações seja cumprida sem falhas, ao mesmo tempo em
que mantém a confiança do elenco e dos torcedores. Há ainda especulações sobre possíveis bônus e incentivos vinculados a gols, assistências e participação em partidas importantes, o que reforça a visão de que o Vasco está pensando em um planejamento de longo prazo, não apenas em soluções imediatas. Entre jornalistas esportivos, comentaristas e torcedores, o assunto domina debates, podcasts e transmissões ao vivo, mostrando que a expectativa em torno de Richarlison está gerando um burburinho digno de grandes negociações do futebol mundial, mesmo sem confirmação oficial. Por fim, a possível contratação de Richarlison cria um clima de euforia, expectativa e curiosidade dentro e fora do clube. A Colina, tradicionalmente conhecida pelo fervor de sua torcida, vive dias de intensa especulação, com torcedores imaginando como cada partida poderia ser transformada pelo talento do atacante. Desde gols decisivos em clássicos até momentos emblemáticos em torneios nacionais, a atmosfera gerada por rumores de bastidores, encontros com dirigentes e exames médicos reforça a ideia de que o Vasco quer não apenas competir, mas também marcar presença de forma contundente na mídia esportiva. Consultores de mercado comentam que uma transação bem-sucedida poderia abrir precedentes para futuras negociações, mostrando que o clube está disposto a investir em talentos de renome para fortalecer sua identidade e competitividade. Apesar de não haver confirmação oficial, o burburinho já gera impacto psicológico em adversários, elenco e torcedores, criando uma expectativa coletiva que mistura esperança, ansiedade e entusiasmo. Richarlison, por seu lado, é visto como uma peça capaz de transformar a dinâmica do time. E a possibilidade de sua chegada alimenta debates, projeções e apostas dentro de uma temporada que promete emoções intensas, suspense e, quem sabe, gols históricos que poderiam entrar para a memória do Vasco e de seus apaixonados torcedores. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.